Fala, turma! Hoje a gente está aqui gravando mais um Papo de Portaria e, como sempre, trazendo cases de sucesso para vocês do mercado condominial. Mas, na verdade, não é só do mercado condominial, é para a vida, porque aqui a gente tem muitas histórias de vida mesmo, né? Vocês vão poder ter alguns insights para a área comercial, a gente vai falar sobre marketing, a gente vai falar sobre crescimento, a gente vai falar sobre um todo que ajuda vocês, independente da área que vocês atuam. Mas principalmente quem é picado pelo bichinho da área condominial, esse a gente toca um pouquinho mais. Então sejam bem-vindos ao Papo de Portaria e hoje com um cara que é conhecido por administrar grandes condomínios. Ele hoje administra inúmeros condomínios, são vários condomínios, desde os grandes aos pequenos, mas o que projetou ele mesmo, né, o que deu assim força para a marca da empresa dele, é a administração de grandes condomínios. Condomínios complexos, na verdade, de se administrar. Afinal de contas, tem condomínios que a população desse condomínio é maior do que muita cidade, viu? Então eu tô aqui hoje com o Maicon Buzzi. Acertei o sobrenome? Corretíssimo. Que eu sempre erro. Mas... Corretíssimo. Mas enfim, é o Maicon da América Síndicos, empresa que já está no mercado há muitos e muitos anos, trilhando um caminho de sucesso e vai agregar pra gente muito hoje no Papo de Portaria e pra galera do Clube Sim. Seja bem-vindo, viu, Maicon? Eu que agradeço, Igor. É um prazer enorme estar aqui contigo, né, e com toda a sua equipe aqui, enfim, e poder, de uma forma ou de outra, contribuir, né, com um pouco da experiência que a gente tem, né? A gente sempre chega com a xícara vazia, estamos aprendendo todos os dias, mas a gente quer aqui passar um pouquinho para essa galera aí, né, um pouco da nossa experiência, enfim, o que a gente tem vivido aí ao longo desses anos nesses condomínios. Cara, primeiro eu quero falar assim, ó, sem puxar saco, mas eu admiro muito o trabalho do Maicon, porque se você for fazer uma analogia, tem condomínios que ele administra de quantas unidades aí? 1.232 até 9 unidades. É, mas esses grandes ali, ó, 1.200 e poucas unidades, se a gente considerar uma média de 3, 4 pessoas por família, nós estamos falando de mais de 4.000 pessoas aí, mais de 3.500 pessoas por condomínio. Ele é um prefeito dessa mini cidade. Exatamente. Que tem cidades que a gente tem aqui no interior, principalmente do Paraná, que não tem essa população. E ele é o cara que é o prefeito que tem que fazer toda a gestão, mas a gente sabe que as prefeituras ainda são cheias de estruturas. Sim. Tem o secretário da saúde, tem o secretário disso, daquilo, tal, e o síndico não. Ele é solitário na gestão, né? Mais ou menos isso. Você trabalha ali, você e o conselho, administradora, né? Te dando um apoio ali por trás, ali na parte burocrática, mas o síndico é quem está na linha de frente, né? E é engraçado porque assim, ó, quando a gente faz essa analogia com prefeitura, por exemplo, o morador até ele reclama, ele pode ir lá na prefeitura e tudo mais, mas difícil ele chegar num prefeito. Difícil. E no condomínio, o síndico, você chega no síndico a todo momento. E aí como é que, Maicon, assim, já vai entender a história do Maicon para saber como que ele começou nisso, mas antes de saber da tua história, cara, como é que você faz para atender tanta gente como você atende e lidar com maestria com toda essa administração? Olha, Igor, eu sempre falo para os condôminos, em assembleias, enfim, para as pessoas que, primeira coisa, né, para você ser síndico, você tem que gostar do que faz. Não tente se aventurar como síndico, de repente eu vou dar uma tentadinha. Não, você tem que gostar. Porque para você ser síndico, você vai lidar com N situações mesmo, né? Então você vai lidar desde com a parte financeira, você vai lidar com problemas diários. Gestão de conflitos. Gestão de conflitos, então assim, isso é constante. Constante, desde do cachorro que late, do cachorro que caminha no piso, né? Ali no que você tem um laminado, tem gente que reclama as unhas do cachorro. Faz o barulhinho. Desde esse tipo de. E até mesmo, querendo ou não, né? As pessoas até. Às vezes, quando o homem vai de madrugada fazer xixi. E o barulho. E aquele barulho. Então, assim, diversos. Eu tô falando assim. Isso são as coisas light, tá? Lights. As coisas pesadas. Não, mas os mais pesados eu deixei. Pra depois. Vamos falar depois dos mais pesados. Mas, então, assim, você tem que gostar do que você faz. Primeiramente, isso. Amar, né? Você tem que, porque assim, você vai dispor de da tua parte mental
porque querendo ou não, você tem um desgaste mental enorme. Muito pesado. Pesadíssimo, porque você está toda hora sendo, né? Aí você parte para o telefone. Muitos problemas, né? Muitos problemas, e quando você é um síndico profissional, você tem, querendo ou não, você tem diversos condomínios. Então você é toda hora contatado ali, né? Então assim... Você quer falar, como é que lidar com essa quantidade de atendimento? Então, tem uma equipe. Sim, você não claro. Sozinho não dá conta, né? Não, é assim, quando eu comecei, obviamente eu comecei sozinho. Comecei lá com o meu condomínio onde eu morava, depois eu tive a oportunidade de ter um segundo condomínio, e as coisas, querendo ou não, elas foram aumentando. Obviamente você não consegue trabalhar sozinho, né? Sim. Então você se obriga, né? A montar ou você para ali naquela quantidade de condomínios e digo, não, só eu sozinho vou conseguir fazer 2, 3, 4, não sei. Aí fica a teu critério. Mas se você pensa em... escala. Se você quer escalonar, se você quer subir, se você quer ampliar teu negócio, aí você tem que, obviamente, ter uma estrutura. Contratar pessoas. E aí você começa também um outro tipo de problema, porque também lidar com... hoje o mercado de trabalho, você sabe que é uma situação bem... É difícil. Difícil, né? Difícil. Mas... é difícil montar uma equipe. Difícil montar e difícil você... manter, e as pessoas daí ter a mesma batida que você tá. Sim. E na mesma batida. A cultura da empresa. Porque daí, assim, o que acontece? Porque é aquilo que eu tô falando, você ser síndico, você tem que gostar. E às vezes é para todo mundo. Não é para todo mundo. Eu digo para você, não é para todo mundo. Eu já assumi condomínio que a síndica entrou e ficou 1 mês e ela falou, Deus que me livre, eu tô abandonando isso aqui. Nunca mais não quero ser, eu quero minha vida mental, minha vida pessoal. E aí que eu volto a dizer, primeiramente você tem que gostar do que você faz. Se você não se aventura, que você pode pagar um preço, né? Não entendi. Pode pagar um preço, e um preço bem pesado. Digo isso por, às vezes, se encontrar com algum condômino que seja meio casca grossa e você... Enfim... E a gente vai falar sobre exatamente. Isso. Você mesmo já passou por situações muito difíceis, né? Exatamente. E até mesmo a questão, às vezes, não porque a pessoa queira fazer, mas às vezes ela pode dar um vacilo aí numa questão burocrática, enfim, porque o síndico, o que acontece? Ele responde civil e criminalmente. Então, se você... acontecer algum tipo de vacilo nessa tua gestão, você pode pagar um preço e bem alto. Por quê? Porque você assinou um contrato, você fez algo... Você tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. É o lar das pessoas. É o lar, então você... É o dinheiro das pessoas. Exatamente. Eu digo assim, uma outra situação que é você ser síndico, você está lidando com o dinheiro dos outros, não é o seu. É muito sensível. É muito sensível, então lidar com o dinheiro das pessoas é muito sério. E são decisões que você toma no dia a dia que não vai agradar todo mundo. Não tem como agradar. Não tem como. Ó, gente, condomínio de 1.200 e poucas unidades não tem nunca como ter unanimidade. Você vai ter num condomínio como esse moradores que tem coerência, moradores que não têm coerência. Infelizmente, essa é a verdade. A gente não pode ficar aqui fantasiando mentira. Sim. Vai ter morador que entende e vai ter morador que só vai para aglomerar e vai ter morador que não entende nada e só quer tocar o terror. Então é difícil. E é por isso até que o Maicon se destacou nesse mercado de condomínios. Porque ele entrou... Já foi logo o teu primeiro condomínio? Vamos pegar a tua história. Como é que você começou nisso e quando que você assumiu um condomínio gigante? Como que você começou primeiro? Eu comecei, Igor, assim, ó. Minha história começa no mundo condominial, né? Eu sou até hoje síndico do prédio onde eu moro, né? E é engraçado, todo mundo começa assim, né, cara? A grande maioria começa assim. Então eu sou até hoje síndico do prédio onde eu moro e eu acabei entrando de paraquedas porque o síndico que estava naquele momento, ele acabou que renunciando o cargo. Nós estávamos numa assembleia e ele renunciou. Mas você participava ativamente desse condomínio? Eu era do conselheiro. Você era conselheiro? Ele é conselheiro, né? E aí chegamos num dia da assembleia e ele renunciou. E aí todo mundo começou a me olhar e eu falei, galera, poxa, eu assumo, mas eu preciso de uma força. Aí o pessoal, não, vamos lá junto, coisa e tal, a gente dá uma força para você. Você não trabalhava com isso? Não trabalhava. Não era o teu ganha-pão? Não era meu ganha-pão. Eu trabalhei por 18 anos na Petrobras. Nesse momento eu trabalhava na Petrobras, né? Numa área de construção e montagem e engenharia. Era um outro mundo, né? Isso me ajudou e me ajuda até hoje bastante na área condominial, porque a gente
A gente lida com todo momento com manutenção, Sim. reformas. Engenharia no geral, engenharia sempre você está né? envolvido, seja ela a engenharia de manutenção, preventiva, corretiva, enfim, tudo mais. Então isso me deu uma grande bagagem. E aí, pois bem, aí eu peguei, me tornei síndico do prédio onde eu moro. Assumi. Assumi. De forma despretensiosa. Despretensiosa. Beleza. E aí, contando bem na íntegra para você, o que acontece? Um dos conselheiros naquele momento no meu prédio, acredito que até hoje ele é diretor de uma grande escola aqui em Curitiba, né? Uhum. E ele chegou um belo dia para mim e falou: Maicon, olha só, você não quer fazer um curso, cara? Porque, poxa, eu tô vendo que você tá indo bem, coisa e tal, mas de repente o curso vai te ajudar bastante aí em outras situações. Eu falei: olha, eu faço tanto curso na Petrobras que eu tô cheio de curso. Cansado. Você faz ali reciclagem todo momento ali, sabe? E um negócio muito maluco. E você não estava olhando essa área como uma área de negócio? Não olhava? Nada. Aí o que acontece? Eu peguei e falei: olha, tá, eu vou fazer esse curso. E ele foi muito sincero para mim, ele falou assim: ó, Maicon, eu sou diretor lá do curso, tá? Da escola X. Cara, para você só vai pagar o custo que, no caso, a escola tem com o pessoal que vai dar o curso lá. Sim. Nós não vamos ter nenhum lucro com você. Você só vai pagar isso aqui, ó. Uhum. Falei: cara, vou lá. Eu até falei pra minha esposa, foi até engraçado. Eu falei: puxa, fazer mais um curso. Você foi meio contra a vontade. Fui contra a vontade. Aí, pra não ficar chato. Não, né? exatamente. O cara te ofereceu no curso. Exatamente. E outra coisa, você... E agregar. Ouvir também, você não paga nada e tenho certeza que, eu pensei assim comigo, tenho certeza que eu acho que eu vou aprender alguma coisa. Mas eu sei desse sentimento. Você vai meio assim, chatice. Exatamente. Cara, e eu literalmente posso dizer pra você, Igor, que foi um banho de água fria que eu tomei. Sério? Porque ali foi um divisor? Foi um divisor de águas, porque eu fui com preconceito por um curso que, vou lá fazer um curso, mais um curso. Curso de síndico, era de síndico? De síndico profissional. Curso de síndico profissional. Não, tipo assim, que saco, cara. Poxa, aquele negócio. Fui lá fazer o tal do curso. Beleza, cara, e você chega naquela sala, um monte de gente, mulheres, enfim, e começa. Cara, acho que foi um curso de 1 mês, mais ou menos. E era presencial. Pô, puxado. Puxado ali, uns dias, à noite, né, enfim. Aí a gente já trabalha, né, já é síndico e trabalha. Exatamente, então assim, cara, peguei e fui... Quando eu terminei esse curso, eu nunca me esqueço, assim, que eu falei pra minha esposa, falei: olha, cara, eu não tinha noção o que era ser síndico. Olha, não tinha noção. Abriu a tua vida. Abriu a mente porque, assim, é aquilo que eu digo, você pré-julga, acha que é uma coisa... É outra situação totalmente fora da curva. E aí foi quando eu aprendi que realmente, cara, ser síndico, você tem uma puta de uma responsabilidade. É muita coisa. É muita coisa. São muitas áreas, né, cara? Cara, é muitas situações. E aí, beleza. Fiz aquele curso, me ajudou muito, muito assim. Eu falo pra você que desde você, como fazer uma assembleia, preparar toda uma assembleia quando você chega... o que você... As técnicas todas, como montar uma apresentação, como montar uma pauta ali, uma apresentação quando você, por exemplo, vai se reeleger. Saber quais são as pautas que você coloca primeiro, depois... Exatamente. Toda a estrutura. Toda a estrutura aprendi, enfim. E aí começou a ver que melhorou a tua gestão. Melhorou. Porque você começou a aplicar. Da água para o vinho. Entendi. Show de bola. E aí, beleza. E eu continuava trabalhando como CLT, naquele mundo, né, de empregado. Enfim. Né, de Petrobras. E aí, o que aconteceu? Num determinado ano ali, no decorrer daquela caminhada ali, o que acontece? A Petrobras teve essa crise toda lá que veio, enfim, tudo mais. E acabou que veio a Lava Jato, enfim. Uhum. E eu... Nesse meio tempo que eu me tornei síndico do prédio onde eu moro, e até quando eu saí da Petrobras, teve uma administradora que acabamos fazendo uma parceria ali, e ele: Maicon, poxa, estão me pedindo um síndico aqui, coisa e tal, você não quer pegar aquele condomínio ali, coisa e tal? Eu falei: cara, vamos lá ver qual que é, né? Mas daí, nesse momento, você já começou a olhar com olhos... Já comecei meio que, sabe quando você começa meio que... Opa, dá pra isso aqui virar um negócio. Dá pra virar um negócio. Dá pra empreender nisso, né? Dá pra empreender. E aí, o que acontece? Eu peguei, fui lá nesse condomínio, me tornei, acabei sendo eleito ali, né? Nesse segundo condomínio. Que já era o gigante ou não? Não era o gigante ainda. Era o pequenininho. Era o pequeno. E aí,
Eu já era síndico de 2 condomínios, né? Já era síndico de 2 condomínios. E é engraçado, né? Que daí o cara começa a ver o faturamento dele aumentar, né? Você fala assim, caramba, bicho, pô, eu ganhava X aqui no meu condomínio, comecei de forma despretensiosa, agora já tô ganhando Y. E aí eu acho que começa a abrir, né, cara, essa cabeça, né? E aí o que acontece, Igor? Eu peguei e literalmente eu tinha essa situação com a Petrobras lá, que eu tava literalmente assim, cansado. Você tava ali quase num burnout. Não, eu tava assim numa situação assim que acredito que muitas pessoas vivem isso, né? Você naquela rotina diária, sabe? Eu era o primeiro a chegar lá. Sabe o que é você passar na catraca o teu crachá lá 6:30 da manhã, 15 para as 7. Eu era o primeiro a chegar na minha sala. Eu coordenava lá umas 30 pessoas da nossa equipe. A gente era responsável por toda a parte de inspeção dentro da... Setor de qualidade. Setor de controle da qualidade. Toda a inspeção ali que tem dentro da refinaria. Nós éramos responsáveis por isso. É um universo. É um universo assim infinito. E aí... Cara, sabe que chegou um momento que eu tava assim já saturado. Cansei. E aí o que eu vi? Porque você trabalhando como empregado, você tá sempre você tá limitado e está na corda bamba. A qualquer momento você pode ser mandado embora. Sim. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. E aí o que eu vou fazer? Pra onde vai? E aí o que eu observei na questão na área condominial, na área de síndicos, que o condomínio ele não sai do lugar, ao menos que ele venha abaixo, igual esses prédios aí que estão lá em Balneário Camboriú, que estão, né, destruindo para subir um outro. Mas eu comecei a ver um negócio, porque assim, o condomínio ele não sai do lugar. Bom, todo condomínio precisa de um síndico. E eu comecei, Você começou a fazer conta. Comecei a fazer conta. A quantidade de oportunidades que você tinha. Exatamente. E aí comecei a pegar e fazer toda essa situação. E aí foi quando, né, eu optei por pegar e... Sair da Petrobras. Sair, né. Mas quando você saiu da Petrobras, você tinha quantos condomínios? Eu acho que eu tava com 4 condomínios já. Já tinha 4 condomínios. 4 condomínios já. Mas ainda assim não era a tua renda? Não era, não. Ou seja, você deu um passo para trás para poder depois colher lá na frente. Exatamente. Então, você perdeu ali capital, né? Aquela renda mensal. Poder né? aquisitivo que você tinha um arroz com feijão garantido. Sim. Você deu um passinho para trás, diminuiu a tua renda mensal, que para um pai de família não é fácil. Não é fácil. O Maicon é casado, tem quantos filhos? 2 filhos, né? 2 filhos. Então é uma estrutura, é um dos provedores da casa, tem a Carol, que é a esposa dele, que trabalha junto hoje em dia, né? Mas, de qualquer forma, pense na decisão que é difícil pro cara tomar. Mesmo que você tá cansado ainda, garante teu arroz com feijão, né? Sim. Aí o cara sair daquilo não foi fácil, né? Não, você tem que ter uma viradinha de chave, né? Tem que ter uma tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Então. E aí foi, Marcos, se lançou. Lancei e, como se diz aí, meti o peito, né? E vamos pra cima. E aí você tem que ir trabalhando, enfim. E aí que você começa também a aprender, né? E aí é uma coisa que eu sempre digo e sempre vou dizer e falar. Você tem que ser humilde. Tem que ter muita humildade, porque a gente está aprendendo. Então você chega ali num condomínio, é igual eu assumi alguns que, poxa, pessoas ali com empresários, pessoas que já foram síndico lá em 1980, outros foram em 90, outra síndica há 15 anos. E querendo ou não, a gente chega num condomínio desses, eles olham pra gente, pô, moleque, né? Por mais que eu tenha 43 anos, mas na cabeça é diferente. Então você também tem que ter esse jogo de cintura. Né? Tem que ter um jogo de cintura, porque, né, querendo ou não, eles têm até a idade para ser teu pai e tua mãe, mas ao mesmo tempo você tá numa posição de síndico. Sim. E aí você tem que começar aonde que você tem que ter um jogo de cintura para se posicionar muito bem, posicionar, pra exatamente. Que o teu trabalho seja bem feito, para que você respeite, né, essa posição deles, mas que eles também te acolham, né? Porque afinal de contas você é um profissional que tá ali. Exatamente. Mas eu queria saber daí, cara, nessa tua trajetória, porque como eu te falei, eu te conheci e essa fama de gestor de condomínios complexos devido ao tamanho, né? Porque não é fácil administrar condomínio de 1.000 e poucas unidades. Foi o que me fez te conhecer. Fiquei sabendo, né, da tua gestão em Curitiba por causa disso. Quando que surgiu o primeiro condomínio gigante para você? 2021. 2021. Pandemia. Na pandemia, com máscara, aquela loucura toda. Em novembro de 2021, eu fui para uma assembleia, num domingo de manhã,
Tava eu e mais, acho que 4 ou 5 síndicos ali, tinha alguns profissionais e teve alguns moradores também que se candidataram. E nesse condomínio, eu era o Maicon que estava ali, enfim, e tudo mais. Fiz minha apresentação. Mas ainda começo de carreira ali, Maicon. Começo de carreira, eu tava, claro, começando, poucos condomínios, enfim, né? Mas o teu bom trabalho nesses pequenos condomínios foi o que te levou para ser convidado Exatamente. Para participar desse condomínio grande. Exatamente. Né? Porque você me falou que tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa que conhecia este condomínio e que te indicou. Então, né? Por isso que eu te falo, é toda uma trajetória que você vai plantando, né? Construindo, vai construindo, vai plantando lá atrás. Eu, por exemplo, eu administrava um outro condomínio, enfim, e uma moradora deste condomínio trabalhava numa empresa de impressoras. E lá nessa empresa de impressoras ela tinha um colega de trabalho, que era um rapaz lá, enfim. Que morava nesse condomínio? Não, ele não morava, ele tinha comprado, porque ele tinha comprado na planta esse apartamento lá nesse grande condomínio. E aí, acho que de repente num dia de trabalho, numa conversa, ele comentou com ela: poxa, eles vão fazer uma assembleia lá no meu condomínio para eleger síndico e coisa e tal, recebi aqui um e-mail e não sei o que, aquele papo lá de... E aí ela comentou, ela falou: olha, tem um síndico profissional lá no meu condomínio que, poxa, ele entrou lá e tá fazendo um bom trabalho, assim, tá desenrolando lá, enfim. E era o Maicon. E vou passar o contato dele. Um belo dia esse cara manda um WhatsApp: oi, Maicon, tudo bem? A Gabi me falou bem de você lá do condomínio tal, não sei o quê, tarará. Falei: poxa, legal, bacana. E aí comecei toda aquela história, quando que vai ser a assembleia, isso, aquilo, blá, blá. Se inteirar do condomínio, né, Maicon? E resumindo, fomos pra tal da assembleia lá nesse domingo e fui eleito. E aí, cara... E aí começou a tua trajetória. Aí que começa toda uma... Gigantes condomínios. Gigante, porque daí você tá acostumado ali geralmente lidar com, vamos supor, uma portaria com quatro porteiros. Uma moça da limpeza e um zelador no máximo. E ali você vai para uma folha gigante. Ali você chega ali com 30 funcionários. Nossa, é muita coisa, né? E é e fora... várias pessoas ali e várias culturas. Pessoas de todas, algumas outras nacionalidades também. Gente então, de fora. De fora, de tudo que é canto. E você, cara, é aquilo que você falou, você é um prefeito ali dentro. Prefeito que dá a cara a tapa, né? Tá dando cara a tapa. E aí começa todo aquele bombardeio. E ali que eu comecei mesmo a aparecer, né? Aparecer um pouquinho. Você acha que um dos principais desafios de condomínios gigantes é a gestão de conflitos? Porque gestão de caixa, eu acho que você replica, né? Eu digo, tem um caminho, né? Tem um caminho. Sim. A conta é precisa, né? Gestão de caixa, né? A parte financeira, a parte burocrática, Igor, o que acontece? O que eu digo assim, né? Esses grandes condomínios, primeira coisa, você tem que trabalhar com uma garantidora. Tem que ter, né? Pronto. Outro X, né? Você trabalha com uma previsão orçamentária, você faz uma previsão orçamentária. Então, querendo ou não, vai ser mais ou menos um feijão com arroz todo mês, mas vai mudar alguma coisinha ou outra. Então, mas está ali dentro de uma previsibilidade. Exatamente. Exato. Aí, se aumenta um pouquinho, você está sabendo. Se diminui um pouquinho, está sabendo. Exatamente. Não é nada gritante. E aí você tem que ter uma administradora trabalhando também. Junto forte, ali, né? forte. Terceiro, você tem que ter um conselho. Um jurídico também, né? Tem que ter um conselho para estar junto ali. E aí sim um jurídico. O jurídico também. Porque o jurídico nesses grandes condomínios é necessário. Não é será... Não é uma opção. Não é uma opção. Eu digo assim, se a pessoa que está em dúvidas por contratar ou não um jurídico, você precisa de um jurídico. Porque você vai precisar em todos os momentos. Em inúmeras situações. Inúmeras situações. Por exemplo... O cara que bateu na mulher, a mulher que bateu no cara, o cara que bateu no filho, a mulher que bateu no filho. Sim. Gente, é de tudo que você vê nesses condomínios. E você vai precisar de um jurídico. Sim. Né? Para saber, até para você também saber como agir dentro da lei, para não ultrapassar algo que depois possa te prejudicar. Não, prejudicar não só o síndico, mas como o condomínio, né? O condomínio não vir a pagar algum preço passivo, né? Aí por conta de repente um vacilo na gestão, né? Não, e você tendo um bom jurídico, você faz tudo pautado, né, Maicon? Exatamente, pautado. Você passa tudo para ele, né? Mas aí, assim, gestão de conflitos, você acha que é o mais difícil? É o maior desafio? É um dos, né? É um dos. Um dos mais importantes, né? É um da gestão de conflitos, porque ali você lida... Porque tem conflito de vizinho.
De tudo. O cara estaciona aqui na vaga, deixa um pouquinho atravessado, tem muito Bom. condomínio, e aí é 1.200, você não consegue segurar a bronca de 1.200, né? Porque daí o cara quer brigar com o outro. Aí é a briga do vizinho, é a briga com o síndico, porque ele acha que o síndico tá fazendo errado, é o cara que quer indicar o amigo pra empresa, porque ele acha que a empresa do amigo... É tudo isso, né? É tudo, é tudo. Eu vou dar um exemplo pra você. Ontem, por exemplo, ontem nesse condomínio que eu sou síndico desse gigante. Ontem, uma pessoa que ela é usuária, cara, olha o que ela fez. Ela pegou uma bicicleta dentro do condomínio, saiu pelo portão de carros pedalando e foi lá num lugar trocar por droga. E não era a bicicleta dela. Não era dela, ela furtou Então ela dentro furtou do condomínio. uma bicicleta. Cara, do vizinho. Do vizinho dentro do condomínio gigante. E aí, cara, que Meu loucura. Deus do céu. Que loucura. E daí, o caos que isso acontece? Não, caos, porque daí a pessoa, claro, teve um vacilo, digamos assim, de deixar a bicicleta descadeada, É. mas não justifica. Mas poxa, vida, né? Não Pelo amor de justifica Deus, a pessoa isso que eu ia pegar falar. né? E aí, cara, até a gente desenrolar tudo isso, Até puxar a imagem, até entender o que aconteceu. quem foi, e daí tentar identificar, aí passa um outro, não, eu vi ela, essa aqui é lá do bloco tal, não sei o quê. E até descobrir, cara, era 23 horas da noite, e aí acharam a tal da pessoa, a pessoa, mas que hora a bicicleta? E, cara, resumindo, a mulher tinha trocado lá não sei aonde Por droga. por droga. Então, Não, e eu fico E assim, ó, E é treta todo dia, e né, é treta todo santo dia. Todo santo dia, você não faz ideia. Eu tô aqui com você e eu tô vendo suas mensagens pipocando cara? aqui, ó. Eu imagino, cara. E assim, você faz algum acompanhamento, cara? Você vai pra terapia, você faz alguma coisa assim? Ou não, a terapia é em Aí, casa mesmo. A terapia é em casa, né? Mas Mas tem que cuidar da saúde, né? Mas tem que cuidar da saúde e assim, ó, é claro, consulta com cardiológico, Fazendo check-up sempre, né? check-up sempre, toma um remédio para pressão, Pra se cuidar, né? para se cuidar ali, infelizmente, um remedinho para pressão. E assim, ó, aproveitando o gancho de conflito que a gente tá falando, eu acho que é importante a gente levantar uma bandeira bem bacana que, não é que é bem bacana, mas que acontece nos condomínios e que só vira notícia quando o pior acontece. Mas o Michael mesmo já passou por situações de agressão e até saiu recentemente uma notícia que comoveu o Brasil todo, que um subsíndico no Rio de Janeiro foi conversar com um vizinho por uma gestão de conflitos, tava tendo algum vazamento, não sei se você viu essa notícia. Eu vi. Que virou notícia no Brasil, tava tendo algo de vazamento, ele foi conversar com o cara sacou uma arma, tentou acertar vários tiros, a arma falhou, mas daí acertou alguns tiros, esse subsíndico caído, esse vizinho descontrolado batendo nele, a mulher do cara, com ele já falecido no chão, teve que entrar no meio, enfim, é um vídeo horrível, que tá aí na internet, todo mundo viu, e virou notícia no Brasil, mas só virou notícia porque chegou nesse limite, Sim. né? Mas a gente sabe que hoje síndicos estão sendo agredidos diariamente. É. E você passou por isso também, né? Passei, infelizmente, Igor. E foi pesado, Foi porque pesado. o Maicon quebrou a perna, não foi? Eu fui arrastado, né? Não sei se dá para contar um pouquinho aqui da. Não, vamos falar sim. Enfim, o que acontece? Nesse mesmo condomínio gigante, né? Nesse mesmo condomínio gigante, só para vocês terem uma noção, assim, para entender a história. Tinha um condômino lá dentro, Ele chegou por volta de umas 3 horas da manhã no condomínio, de carro, e um amigo dele de moto atrás. E aí ele chegou, o portão abriu com a tag veicular e o amigo entrou de moto. 3 horas da manhã. Claro que estavam todos alterados daquele jeito que você já imagina. E esse amigo dele estourando escapamento. Imagina, 3 da manhã, o tático foi atrás dele. Foi lá, enfim, e nesse meio tempo os moradores já estavam na janela filmando tudo, porque... Uma perturbação. Uma perturbação maluca. É. E aí, Igor, o tático foi lá pra tentar, cara, baixa o volume aí, enfim. Calma, né? Calma aí, porque, poxa, 3 da os manhã. caras queriam bater no tático. Entendi. Queriam agredir o tático, enfim, beleza. Isso foi um belo dia lá. Aí, esse mesmo condômino, eu tava um dia de manhã no condomínio, né? A gente fez a multa, tudo, porque ele tentou agredir. Sim, seguiu o regimento interno. né? Porque você não pode Não jamais, enfim, ele Ele como fez várias funcionário. infrações, né? E aí um belo dia eu estou no condomínio, acho que uns 2 dias depois, 3 dias, eu estou ali no condomínio de manhã, esse condomínio estava saindo, era 8h30 da manhã, e ele não tinha tag veicular no carro dele. E ele parou na frente do portão e começou a gritar pro porteiro, daquele jeito, abre aí, não sei o quê. E eu tava próximo, né, e eu, Você foi na conversar boa, peguei e fui conversar com ele, cheguei lá no retrovisor do carro, falei, tudo bem, bom dia.
Você tá precisando de alguma coisa? Tem a tag? Aí o cara... Já alterado. O cara já alterou. Cara, 8h30 da manhã. O cara... Aí eu reconheci ele. Reconheci. Falei, você não é o fulano lá do bloco tal, apartamento Que fez tal? tal coisa. Ele, eu mesmo. Por quê? Eu falei, meu amigo... Olha o que você Poxa, fez. falei, cara, olha só, é 8h30 da manhã, o porteiro tá lá dentro, você não tem a tag. Cara, pra quê? O cara acho que já tava meio... Já tava aquele transformado. cara meio louco. O que ele fez? Ele me grudou, tava com essa camisa assim preta, ele me grudou, Na camisa. virou a camisa, e eu jamais ia saber que o cara... Aham. Ele Você não esperava aquela Não reação. esperava, ele me pegou pela camisa, a camisa não rasgou, não estourou os botões, cara. Nada. Ainda bem que queria que tivesse estourado. E ele não engatou a ré do carro, E saiu com o carro. me travou, e eu tentando. E ele me puxou, travou com. Com a Eu mão, com o pra braço, dentro do braço. vidro aqui, Aham. me puxando, e ele engatou a ré e me arrastou. E acelerou. E acelerou. Me puxou por uns 50 metros. Que perigo. Nessa puxada que ele deu, eu fui arrastado, né? E bati minha canela no meio-fio, quebrei a tíbia Ai. em dois lugares ali, enfim. Me arrastou, aí eu caí. Aí já veio todos os funcionários ali em cima. E ele ameaçou vir com o carro para passar em cima de mim. Caramba. E aí me xingou, né? Síndico daquilo, enfim, tudo que vocês possam imaginar de palavrões. E aí, cara, eu, né, cara, foi questão assim de segundos, cara. Segundos, muito rápido. Quando eu tentei levantar, botar Já o. não consegui. Eu não consegui. Eu falei, cara, quebrei meu tornozelo. Não era o tornozelo, quebrei a tíbia, né? E aí foi uma loucura, né? Porque deu os funcionários, aí foi todo aquele estresse, aquela confusão. O cara saiu fugido daí do condomínio, ligamos para a polícia, ligamos para a guarda municipal, mas infelizmente Nada acontece, né? nada acontece. E aí o que rolou? Que eu descobri que esse camarada ele tinha uma ficha criminal extensa também já. Então ele acabou se mudando de lá para fugir. Sim, se mudou. Aí, óbvio, e ele era locatário, ele era um locatário, né? Nesse condomínio. Aí, obviamente, que na sequência acionei a dona do apartamento, passei tudo para ela, peguei as imagens, falei: olha, isso aqui foi o que o teu inquilino me causou. Mandei as radiografias, enfim. Nossa. Aí passou, acho que uma semana, ele se mudou do condomínio. Mas assim, chama muito atenção, porque a gente está vendo que os síndicos, por tentar fazer o melhor para os condôminos, para cuidar do condomínio, muitas vezes está sendo massacrado. Então a gente pede realmente para que as pessoas... Não adianta pedir, é uma questão do dia a dia, mas vamos tentar ter um pouco mais de consciência, porque é um profissional, é um pai de família, é alguém que está ali trabalhando por um todo. Não é só por um interesse da pessoa ou o interesse dele. Ele tem que tomar decisões democráticas que nem sempre vai agradar a todo mundo. Exatamente. Então, vamos levantar um pouco essa bandeira da paz, porque tá morrendo gente. Ele poderia ter morrido, porque se o cara passa com o carro em cima dele, poderia não estar aqui hoje para contar essa história. E nós estamos falando de coisa aí de 6 meses, né? Foi em novembro, 6 de novembro de 2024. Exatamente, então super recente. E a gente tá vendo síndicos, subsíndicos, enfim, a galera que trabalha com condomínio estão sendo agredidos e alguns estão virando notícia de jornal. Então, galera, vamos dar uma segurada, porque é profissionalismo, ninguém tá ali para prejudicar o morador, não, né? Mas, cara, deixando um pouco isso, assim, qual que é... Hoje você tá com mais de 20 condomínios, mais de 20. Né, na gestão, passou todo... você continua com esses desafios no dia a dia, mas Esse assim... diário é constante. Você tem uma história muito legal e é uma empresa que tem um faturamento legal por mérito dele, porque ele pega bons condomínios, ele tá fazendo uma boa gestão e ele tá crescendo de forma transparente. E você vê ele crescendo por indicação, porque a galera gosta do trabalho, que é como aconteceu para você pegar esse condomínio gigante. Sim. E que é como acontece hoje, né? Porque eu vejo você muito indicado nos grupos de WhatsApp dessa área nossa condominial. Mas para dar uma dica, e eu costumo pedir essa dica para todo mundo que vem aqui, que senta aqui, porque as pessoas que eu trago aqui entendem desse nosso mercado e entendem de como é ter uma empresa, né? Porque afinal de contas, por mais que nós estejamos no condomínio, no mercado de condomínio, é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Que dica que você dá pro cara que quer crescer nessa área de condomínios? Que dica que se fosse hoje, se você estivesse começando, assim, como que você faria? E aí o mesmo cara que tá lá começando, ele vai pegar esse pulo do gato. Olha, na verdade, Igor, não tem um pulo do gato, né? São algumas dicas assim que talvez, enfim, o que eu digo assim para você que está iniciando hoje, né?
abra o seu CNPJ, a sua empresa, porque você vai precisar dela, porque vai precisar, né, emitir uma nota. Tem que estar legalizado. Tem que estar todo dentro das conformidades. Pague seus impostos, né? Tudo certinho. Quando você for eleito num condomínio, né? Não deixe que aquilo suba para tua cabeça, porque você está ali como síndico. Sim. Né? E amanhã pode ser que você não esteja mais e vida que segue. Sim. Não vai acabar o mundo e você vai ter outros condomínios. Outras oportunidades, né? Você disse muito bem, Igor, que a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Sim. Então você tem que saber lidar com isso, com o não, enfim. Uma outra questão que eu sempre... Isso foi quando eu aprendi no meu curso, né? Eu sempre ouvi falar lá no curso que o síndico sempre é taxado como o síndico fantasma, né? E é um das o síndico profissional, né? Que não aparece. Exatamente. E é um dos pré-julgamentos que a gente escuta muito quando a gente vai nas assembleias. As pessoas falarem que, não, o síndico profissional não está aqui. Não cuida do condomínio, não vem ver. Então, uma dica que eu dou, apareça no seu condomínio. Se você está com ele, passe mais de 1, 2 vezes por semana no teu condomínio. Procure se inteirar dele, por quê? Para você não levar a bola nas costas. Entendi. Entendeu? Viver esse condomínio, então. Você tem que estar presente, porque se você não estiver presente, em algum momento alguém vai te dar uma pernada. Entendi. Vai te dar uma rasteira. Por incompetência própria, exatamente. Né? Porque você não está visualizando. Visualizando, né? Então assim, você precisa estar presente. Tá. Entendeu? Você tem que se dispor. Não, claro, vai ter uma semana que você vai estar um pouco mais empenhado com algumas outras, mas aí compensa na próxima. Compensa na próxima. A questão da comunicação, né, muito importante ali, enfim, porque sempre mostrar o que você está fazendo. Mostrar o que você está fazendo. Eu tenho ali tipo um post que eu coloco lá, uma figurinha igual aquelas que a gente coloca no WhatsApp, quando eu chego no condomínio, síndico no condomínio. Entendi. Então, quer dizer, os moradores já sabem. No grupo né? No grupo que eu, por exemplo, como que eu trabalho? Eu crio um grupo de informações que é o grupo oficial do condomínio. Que é esse que você alimenta. Exatamente, porque a gente sabe que todo condomínio tem os grupos paralelos. Sim. Vai ter aquele grupo que é os do contra, o síndico. Sim. Não muda. O condomínio, ele é um mundo... É assim. Então, assim, crie o seu grupo de informações, alimente ali as informações. E é um grupo que só você fala. Ou talvez você, os conselheiros, né? Enfim, se tiver subsíndico, talvez. Mas e ali você vai alimentando as suas informações. Vai ter corte de grama amanhã, por favor, se atente, né? Enfim, N situações. Ali você consegue mostrar tudo que você está fazendo. Exatamente. E uma outra situação que eu tenho, né, que a gente tem feito bastante agora e já faz algum tempo, a gente procura expor para os condôminos, Igor, aquela situação de tudo que você fez de manutenções no mês. Entendi. Então, assim, a gente vai fazendo... Faz um bookzinho ali. A gente vai apontando ali. Por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente coloca tudo que vai sendo feito dentro do mês. Por exemplo, mês de março, condomínio tal. Foi feito tudo isso aqui. Virou o mês, ou vai chegando no final do mês, você bota ali num informezinho. Padrãozinho, né? Bonitinho, e coloca no grupo de informação. Pessoal, isso aqui foi tudo. Porque o que acontece? É aquilo que eu digo, o síndico, ele é pré-julgado. Por N situações, não vem no condomínio, não faz nada, é ladrão. Eu que pago o salário dele. Eu que pago o salário dele, isso, aquilo. Então, assim, N situações, isso aí é normal a gente ouvir por aí. Então, coloque isso lá naquele grupo para as pessoas, pois você viu, o cara fez isso. Transparência, né? E aí você vai meio que dando aqueles tapas de luva. Sim. Mas mesmo assim, vai ter os do contra. Normal, não tem como. Normal, isso vai ser infinito. E assim, cara, capacitação também, né? Que é o que você falou ali no início, né? Porque você virou a tua chave quando você foi estudar mais sobre o mercado. Exatamente. Porque apesar de tudo, hoje tem muita gente que acha que sabe, que tá como síndico morador, acha que sabe tudo. Gente, ser síndico é difícil, cara. É difícil. É muita coisa, não tem como saber tudo. O cara não consegue saber de engenharia, ele não consegue dominar tudo. Um condomínio tem engenharia, contabilidade, tem mão de obra, recursos humanos, os funcionários, gestão financeira, gestão de conflito. Então você vai ser bom em algumas coisas, mas outras você precisa se capacitar. Reforço. Isso. Então capacitação fez a diferença, né? Exatamente. É uma situação que eu recomendo para todos. Façam um curso. Não só curso, imersão, tudo, né? Tudo que você puder de conhecimento,
obter nessa área de condomínios, pode ter certeza que você vai ser vai sempre agregar. Sempre agregar para você. Sempre tem esses workshops, essas situações sempre vai ter aí, né? Assim como você também Clube agora Sim, né? O Clube Sim, e você vai promover agora um grande evento também agora, o Condo Expert. Condo Expert. Então assim, você pode ter certeza que nesses eventos você vai aprender alguma coisa. Vai trocar figurinhas. Vai trocar figurinhas, você vai encontrar os síndicos, e um ponto bem importante que isso também é importante, Igor, as pessoas saberem e né, os parceiros aí. Os síndicos, eles não são inimigos. São amigos, cara. Então, em prol do mercado. Cara, síndicos, a gente não é inimigo de ninguém. A gente se encontra em N assembleias. Cara, teve uma vez que eu fui numa assembleia, nós se encontramos lá em 5 síndicos profissionais. Aí terminou ali, saímos dali para tomar comer lá comer um hambúrguer lá, um negócio lá de perto do condomínio, que todo mundo tava com fome, assembleia à noite, né? E aí a gente tava comendo ali um negócio, tomando uma Coca-Cola, enfim. E aí começou... chegou a mensagem aqui para mim lá da conselheira. Eu não fui eleito. Aí chegou para mim, eu também não fui. E daí, daqueles 5 que nós estávamos ali, um foi eleito. Quer dizer, cara, e vida que segue, vida que você tem oportunidade para todo mundo, né? Não tem, depois você se encontra com outros e outros e outros. Então, isso é importante que as pessoas saibam, que esse mundo condominial, esse mundo de síndicos, ninguém é inimigo de ninguém. Não precisa denegrir a imagem de ninguém. Cara, tem um campo infinito para todos. Vocês podem ter certeza, para todos. Desde o condomínio de 5 unidades, 4 unidades, como um condomínio de 1000 e poucos. É um campo para todos, né? Então, assim, ninguém é inimigo de ninguém. Isso é importante que as pessoas saibam, né? Manter essa ética dentro do nosso mercado, né, Michael? Porque hoje também a gente acaba vendo que as pessoas, por gana de crescimento, acabam querendo atropelar e não é legal, né? Não. E a gente também vê uma prostituição no mercado, né? Porque o cara começa a jogar o preço lá embaixo, né? Mano? Também jogar o preço lá embaixo, ou até mesmo às vezes começar a falar mal um do outro. Isso eu acho que não agrega, sabe? É importante que, cara... Você quem sabe, enfim, tudo mais, mas manter uma ética, né? Porque ninguém é inimigo de ninguém. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo crescer, trabalhar, ter o seu ganha-pão. E enfim, tem espaço para todo mundo. Tem espaço, e outra coisa, a questão da troca de experiências, porque um síndico pode ter já viveu uma situação, o outro não viveu, liga pro cara, e aí, você dá uma dica aí, cara, assim... E vida que segue, né? E você, assim, num mercado de Curitiba que é extremamente exigente, e que você está há muitos anos, né? São quantos anos? Já são 5 anos? Não, eu atuo desde 2015 como síndico. Então já são 10 anos, 10 né? anos. Dentro dessa área. Qual é o próximo passo da América Síndicos? O que vem por aí? Vocês estão de olho em tecnologia? O que você está projetando de crescimento? O atendimento humanizado ainda é o diferencial? Vai continuar sendo por muitos anos? Tem que ser, né? Porque o condomínio é diferente. Não, né? O síndico, eu acredito que... Não sei se tem ainda o robô para atender. O robô lá, igual o cachorrinho igual lá, o Sigdog. Mas vai continuar firme na gestão. Sim. Humanizado. Atendendo, estando presente no condomínio. Exatamente. Mas e aí, meta de crescimento vem? Vem. A gente pretende aí, se Deus nos permitir, ir para outros estados, né? Entendi. Vai aumentar. Vamos. Vai seguir. Pretendo sair da fronteira do Paraná. Exatamente. E já tá mirando aqui Santa Catarina. Olha, é surpresa. É surpresa, mas com certeza. Tá vendo outras oportunidades. As outras oportunidades estão surgindo, né? Então a gente pretende talvez dar uma... Não, e o trabalho da América é um trabalho muito legal, que eu vejo hoje construtoras que estão lá fazendo seus prédios buscando a América. Já para implantar o condomínio, quando ele for entregar pro morador, condomínio novinho, entregar já com o síndico profissional. E eu tô vendo a América sempre pegando novos condomínios, né? Sim. Isso é muito bacana também, porque é um reconhecimento do mercado, né? É um reconhecimento e também é um outro tipo de... Para quem ainda não tem... É diferente a implantação, É diferente a implantação, porque a implantação, ela vai te... Como é que eu vou te falar? Ela vai te sugar mais. Ela te consome muito no início, né? No início. Porque daí você tá... É uma junção de coisas, né, Igor? A pessoa comprou o apartamento, ele pegou a chave... Toda uma expectativa da vida ali. Toda uma expectativa da vida. E querendo ou não, pessoal, assim, a questão, Igor, é que não existe nenhuma construtora que não tenha deixado alguma coisinha por fazer naquele prédio. Vai ter problema, né, mãe? E a pessoa vai reclamar.
E nesse momento, o que as pessoas confundem muito? Eles acham que o síndico foi quem construiu o prédio. Não. E é ele o culpado. E você vai levar muita porrada. Você vai levar muita porrada, você vai levar muita... E até você falar para a pessoa que, olha, veja, não sou eu vou abrir um chamado, eu vou falar com a construtora, com a assistência técnica, né? Então, assim, e outra situação que você vai sofrer muito é o quê? Às vezes, a grande maioria das pessoas nunca moraram num condomínio. E aí a pessoa comprou um apartamento, ela está vindo de uma casa... Enfim, ela não sabe como é morar em condomínio. E não sabe o que é morar em condomínio. Por exemplo, ela não sabe que existe uma lei do silêncio das 22 às 8 da manhã. E às vezes o cara quer fazer festa. Tocar guitarra. Vou tocar guitarra meia-noite. Meu amigo, não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim... E aí você vai falar com um camarada desse. E tem que ter toda uma técnica, tem que ter um jogo de cintura, um trabalho. Exatamente. Então você tem toda uma situação que para você chegar na... Olha, veja bem... Cara, N situações. Por isso que um condomínio de implantação com um síndico profissional, que já sabe todas as fases que o condomínio precisa passar nos primeiros 2 anos... E eu vejo hoje as construtoras buscando o síndico profissional. Com certeza, né? As construtoras elas nem recomendam o síndico morador no primeiro momento, né? Nós não estamos dizendo que é ruim. Não é ruim. Isso, pelo amor de Deus. Não interprete mal, né? Isso. Mas eles nem recomendam por quê? Porque, assim, com toda a humildade, vai dar problema. E o síndico profissional sabe ajustar com a administradora como que tem que tirar o CNPJ, porque muitas vezes o condomínio ainda não tem o CNPJ. Aí aquelas contas que já estão no começo rolando, mas o CNPJ ainda não saiu, como fazer esses ajustes. Então, assim, ó, síndico profissional está crescendo e ainda tem muito espaço para crescer. Então, se você também é morador que se inspira nessas histórias, porque são empresas reais, isso aqui é um síndico real, que é um síndico morador, que já quebrou perna em condomínio, já fez de tudo. Esse cara tem 10 anos de história, começou como síndico morador e hoje é um cara que tem um faturamento legal, é o ganha-pão dele, saiu de plano B para plano A, né? O negócio, e com projeção de crescimento além do Paraná, cara, conversem com o Maico, vá procurar, depois a gente vai deixar aqui o contato do Maico, e o Maico também faz parte lá do Clube Sim. Entrou junto com a gente. Sensacional, né, recomendo. Obrigado, tamo junto. E o Maicon vai estar lá no Clube Sim, inclusive, dentro do Clube Sim a gente vai ter mentorias de síndicos e o Maicon é um dos caras que vai ajudar o síndico morador e o síndico profissional menor, que está começando agora, com mentoria. Porque você imagina tanta coisa que esse cara já passou na América Síndicos que ele vai poder ajudar um pequeno. Então, cara, obrigado pela tua história. Você agrega demais no mercado. Eu sou seu fã aí, sou seu parceiro, gosto muito do teu trabalho, te admiro como pai, como profissional, como síndico, né? Acho que você faz um trabalho incrível. Conte comigo, né? Conte com o Clube Sim aí. Feliz por ter você nessa empreitada, né? E vamos pra cima, cara. Vamos. Obrigado. Se quiser deixar aí um último recado pra galera. Olha, Igor, o que eu quero primeiramente aqui agradecer a sua iniciativa, né, de abrir essas portas aqui para nós, porque muitas pessoas nem sabem quem nós somos, né? E às vezes a pessoa que está lá olhando essa situação que nós estamos aqui passando para vocês, nem imaginam, né, o universo, né? Disso, né? Então eu queria agradecer imensamente, de coração mesmo, por você abrir essas portas para nós, criar essa plataforma aqui, Clube Sim, e disponibilizar tudo isso aqui, porque na realidade a intenção é agregar para o mercado, abrir os olhos das pessoas, né, que eles possam ver de outra forma. Exato. E também o morador que talvez esteja vendo esse vídeo aqui, entender que o síndico que é do condomínio dele, poxa, ele tem uma história ali dentro do condomínio. É um profissional. É um profissional. Seja ele um morador, ou seja ele trate ele de uma forma diferente. Cuide, né? Cuide, enfim. Então eu queria agradecer imensamente essa oportunidade que você está dando aqui para todos nós que estamos aqui, enfim. E da mesma forma quero agradecer e sempre contem, né, conosco, para que puder, dúvidas, sugestões. Procure, né, Mário? Converse, né, procure. E da mesma forma, a gente também não somos
conhecedores da verdade. A gente tá aqui para todo dia a gente tá aprendendo. Tá aprendendo. É o que você falou, né? Às vezes entra com a xícara vazia. Vazia. E vai A humildade. cheio. Você tem que ser humilde para aprender. Você vai aprender até com uma senhorinha da limpeza. Isso. Entendeu? Isso, Então não diminua. Não desmereça ninguém. Não né? desmereça ninguém. E até mesmo você vai lidar com uma juíza, com um juiz dentro do teu condomínio. Preparo, tem que ter o preparo para lidar com o público de A a Z. De A a Z, exatamente. Então, tenha esse Dá uma, mindset ali. Dá uma segurada, né, turma? Exatamente. Assim, vamos saber que por trás, independente do que for, somos pessoas. São pessoas, tem um ser humano ali humano. atrás, seja um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, enfim, e tudo mais. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse momento aqui. Tamo Foi um junto, prazer cara. enorme estar contigo aqui. Eu agradeço aí, o tempo do cara é disputado, porque ele tem aí umas 1000 mensagens para responder agora. Não, mas acho E que a foi gente ficou 50 aqui quase tem. uma hora. Então, tamo junto, Maicon. Valeu, galera. Obrigado, tamo junto. Acompanhe o Clube Sim, Papo de Portaria. E é isso. Um abraço.